Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre crônicas, né? O gênero textual, crônica. Eu deixei esse vídeo bem explicativo sobre o gênero em si, né? As características do gênero. A gente sabe que é um gênero narrativo, ou seja, é um gênero em que fatos são relatados e a crônica nasceu por meio dos relatos, né? Ela nasce justamente com esse nome, crônica, vem de cronologia, que é relatar fatos, relatar acontecimentos. E aí, ao longo do tempo, ela foi tomando outras proporções. Né? Ela ainda continua sendo um gênero de relatos, né? De relatos de fatos cotidianos, mas ela vai tomando outras proporções. Então, assim, quais são as principais características do gênero conto, do gênero crônica? Relatos da nossa vida cotidiana. Então, qualquer coisa pode ser inspiração para uma crônica, desde que seja algo cotidiano, ou seja, nas crônicas a gente não vai encontrar, por exemplo, o que a gente acha em contos de fada ou em contos maravilhosos, contos fantásticos. A gente não vai encontrar elementos do mundo irreal, por exemplo. A gente vai sempre falar sobre fatos cotidiano. Por exemplo, sei lá, pegar o ônibus todo dia, ou uma crônica que eu quero ler para vocês hoje da Clarice, que fala sobre insônia, sobre relações, as relações das pessoas, relações familiares, ou sei lá, um cigarro que cai no chão. Então, assim, eu já li crônica de todo tipo, em que um fato simples cotidiano se tornava inspiração para uma reflexão, né? E aí, ao longo do tempo, essas características da crônica, elas foram tomando uma proporção maior. Tanto é que a gente hoje tem crônica reflexiva, crônica narrativa, crônica argumentativa, porque crônica humorística, porque assim, a crônica em si, ela precisou tomar outras proporções. Tanto é que, como o professor falou no vídeo, é um dos gêneros textuais mais livres, porque assim, não existe uma forma simples e pronta de fazer crônica. As crônicas, elas existem, elas vão acontecendo e a gente vai tomando formas, vai mudando, transformando, e isso que é o legal, né, da língua, né, dos gêneros, da forma de se comunicar. Além disso, uma crônica, ela tem alguns aspectos que são bem parecidos com um conto, né? Tirando o fato de ser sobre questões reais, tem personagem, tem narrador. Às vezes o próprio personagem é o narrador da história, é o que a gente chama de narrador-personagem. Geralmente a gente encontra crônicas em que o narrador vai falando sobre um fato que aconteceu com ele, mas a gente pode também encontrar em crônicas o narrador observador, que é aquele que narra a história, mas não participa, né? Então tem um certo distanciamento dos pensamentos do narrador, dos personagens. Quando a gente vê um narrador personagem em uma crônica, geralmente a gente vai encontrar um texto em que a gente tem um acesso maior ao psicológico, ao emocional do narrador e de tudo que está acontecendo ali na crônica. Isso que é bastante legal. Acho que é isso, né? Então, hoje a gente vai... foi mais para vocês entenderem a crônica, o gênero textual crônica, que é muito importante na nossa língua. Nós temos cronistas muito conhecidos mundialmente, né? Nós temos Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo, que flerta aí muito com as crônicas humorísticas, que trazem uma pitada de humor.
As crônicas também têm criticidade, e aí a gente chama de crônica argumentativa, ou até dentro da própria crônica humorística, a gente tem um teor de criticidade, que é de criticar coisas que acontecem no nosso cotidiano, por exemplo, política. Então a crônica traz essa possibilidade de, dentro do humor, poder criticar alguma questão cotidiana, alguma questão que faz parte do nosso dia a dia. E aí as atividades que eu vou passar para vocês são voltadas à crônica. Vocês vão ler 2 crônicas. As 2 crônicas têm o mesmo tema, que são os idosos, né? Como é que a gente trata os idosos na nossa atualmente, né? Qual a importância deles, a saúde deles e tudo mais. Acho que calhou bem com o momento que a gente está vivendo agora, que é justamente cuidar para que a nossa população idosa não sofra com esse novo vírus, com essa pandemia. Então eu achei bem interessante. E antes de finalizar, eu quero ler com vocês uma crônica da Clarice Lispector. É uma autora, uma escritora que me inspira todos os dias. Foi uma mulher forte, uma mulher à frente do seu tempo. E o nome da crônica é Insônia, Infeliz e Feliz. De repente, os olhos bem abertos, e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira, e para o meu desespero são 2 horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia? E as horas não passam. Saio da cama, tomo café e ainda por cima com um desses horríveis substitutos do açúcar, porque o doutor José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os 4 quilos que aumentei com a superalimentação depois do incêndio. E o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se uma escuridão clara. Não se pensa. Sente-se. Sente-se uma coisa que só tem um nome: solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio. Quem sabe são 5 horas, nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente acordar no meio da noite e ter essa coisa rara, solidão. Quase nenhum ruído, sol das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É um nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo, as nuvens se clareando sob um sol às vezes pálido como a lua, às vezes de um fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha, e sinto-me feliz por nada, por tudo, até que, como o sol subindo, a casa vai acordando, e há o reencontro com os meus filhos sonolentos. Vocês percebem como as características da crônica são bem sobressaltadas, né, nessa crônica da Clarice. Então ela está contando sobre algo que acontece com muita gente, que é a insônia. E ela reflete sobre o quanto a insônia pode ser infeliz e pode ser feliz.
a solidão pode ser boa ou ruim, dependendo de como a gente enxerga do nosso estado emocional. Então, acho que a gente pode ver o lado bom de alguma coisa que acontece com a gente, né? Eu gosto muito das crônicas da Clarice e de tantos outros, do Machado, do Rubem Braga, Lima Barreto e tantos outros cronistas que são maravilhosos. Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos e vou deixar a descrição da atividade para vocês, ok?